Uma análise da partida, eu acho que foi um jogo excelente para narrar, para comentar, para torcer já não foi tão bom e para trabalhar também. Eu gostei, porque foi um jogo frenético, né? Foi um jogo que nós começamos muito bem o jogo, tomando conta do jogo, com cautela, com troca de posições, troca de passes envolventes, fizemos o gol e tínhamos o jogo controlado, pronto para fazer o segundo, até que nós tivemos um escanteio, eu lembro bem, e na jogada que a gente fez escanteio, que o Guerra chutou, e bateu num defensor e acabou saindo um contra-ataque que eles chutaram na trave. E a partir daquele momento o jogo virou, foi outro jogo. Eles cresceram, e também empurrado pela torcida, a imprensa toda deles aí, super motivados, jogaram uma partida muito bem jogada. Eles cresceram naquele momento e nós nos perdemos um pouquinho naquele jogo, perdemos a confiança que estava muito exalada naquele momento. E eles poderiam ter empatado, a gente poderia ter feito também. O que eu entendi no segundo tempo, que a gente tentou acalmar o time no vestiário, eu estava muito ansioso, e às vezes pintou uns contra-ataques assim, incríveis, de você ter 5, 6 jogadores contra 3, 3 contra 1, e hoje a gente nem definia a jogada em cima desse contra-ataque, porque a gente errava aquele passe fácil, que geralmente não erra, e isso pelo nervosismo, pela ansiedade, e automaticamente se você sai e contra-ataca em 5, 6, e o adversário não volta, se você perde esse contra-ataque, vai estourar lá atrás de volta. E aí ficou assim. Vem para cá e vem para lá, o jogo ia acontecer alguma coisa para um lado ou para o outro, né? E nós fizemos as mexidas para dar um pouco mais de posse de bola para o time, com a entrada do Fabiano, o Guerra indo para o lado, perde-se um pouco da velocidade, mas fica mais com a bola. Deu uma acalmada no jogo, eles ainda ofereceram perigo num cruzamento que saiu o gol, e mais um outro cruzamento que bateu no Jean e bateu na trave, uma outra que o Fernando pegou. Agora eu estava olhando lá embaixo, eles finalizaram mais de 15 vezes, e nós mais de 20, né? Então foram duas equipes que propuseram o jogo, nós mesmo ganhando, não ficamos só defendendo o placar, mas erramos muito assim nas coisas mais fáceis e simples, que geralmente não se erra. E eu acho que é pela ansiedade, pelo nervosismo, a tensão que se criou durante a partida. Mas tem que se valorizar muito a vitória, valorizar muito o adversário também. A primeira Libertadores, jogaram com muita vontade. E valorizar o resultado, 3-1, primeiro do grupo, e vida que segue. E o William, por favor. E o William, naquele momento nós trocamos para ter o William não como uma referência, sim uma velocidade para flutuar aqui nas costas do volante e sair um pouquinho da zaga. Ele entrou bem, participou do gol, teve outras chances também, jogou bem. Cuca, você vai ter um intervalo grande aí, pelo menos para a disputa de Libertadores, né? Talvez uns 30 dias aí para preparar o time mais para essa competição do teu jeito, né? Sim. Essa questão da finalização, do arremate, de saber o que fazer no momento decisivo, é questão prioritária. E uma outra pergunta, até onde vai a paciência com o Borja? A participação, eles sabem finalizar, eles são ótimos finalizadores. Hoje não estava no dia, nem era da finalização, era mais fácil, que era o passe, mas incríveis. Às vezes a gente estava saindo e um tirava a bola do outro, pela ansiedade que estava de conduzir e fazer o gol logo. Isso acontece às vezes, né? A gente chegou na nossa viagem pequenininha do campo até aqui, quando a gente estava chegando aqui, deram a volta ao mundo com a gente, foram até lá, criaram já essa ansiedade dentro do ônibus. Melhor atuando por ali, juntamente com o Tietchan, que também cresceu. Se é uma tendência você usar essa formação a partir de agora. Não, eu estou esquecendo uma coisa, primeiro que eu gostaria de falar, ainda que você não me perguntou, que eu participei desse jogo só. Essa classificação do Palmeiras, ela é toda do Eduardo Batista no comando e dos jogadores que estavam aí. Eu fui só o ingrediente pequeno dessa partida, o mérito é todo do Eduardo. Então, o nervosismo é assim, eles queriam a todo custo ganhar. O primeiro tempo estava 2-0 lá para o Peñarol, não sei quanto foi.
2-0. Então, eles com a vitória simples, eles classificariam. E eles ficavam com 4, 5, às vezes 6 jogadores no ataque. E nós ficávamos só com o Thiago e mais 3 zagueiros, defensores, saíam lateral, todo mundo, quando você erra, eles ficam numericamente mais. Então é um jogo que eles meio que peladearam, no bom sentido. Aí não tem como você ter encaixe de sobra, de marcação. E nós entramos na loucura. Poderia ter tomado o gol. Não conseguimos controlar o número excessivo que eles tinham de atacantes. Nem tem como. Nesses momentos você tem que matar o jogo, fazer o 2, o 3, o 4. Aí o jogo se acalma, como se acalmou no finalzinho. O Jean, a gente já tem feito isso, né? Ele vem para o meio, a gente trouxe o menino do Cruzeiro, o Mike, para também aproveitá-lo junto com o Fabiano naquele setor e ter o Jean encorpando o meio. Né? O Thiago, no meu ver, hoje foi o melhor jogador em campo. E depois que incorporou, o Jean e o Tietê puderam se soltar mais, chegaram mais à frente também. Ô Cuca, observando o seu trabalho em relação ao ano passado, né, sabendo até a forma como você trabalha, pensando nesse tempo que você vai ter para projetar o Palmeiras, né, pensando em Libertadores, nem só no Campeonato Brasileiro, você tem um clássico no sábado. Sim. O que a gente pode pensar agora em observações da evolução do seu time? Eu te falo, por exemplo, em relação ao Tietê, que não estava tão bem no semestre, agora já tem se soltado mais com você. Essa própria inversão que você faz com o Jean jogando pelo meio, o que dá para esperar de evolução do seu time para ter mais a posse de bola, jogadas ensaiadas que você treinou tanto na segunda-feira, hoje saiu o gol praticamente igual que vocês treinaram? Sim. É gradativo, né? Pouco a pouco eu acho que a gente vai evoluindo, mas você não tem os dias para trabalhar, né? Você tem 30 dias para jogar Libertadores, mas intercalado aí é domingo e quarta Brasileiro e Copa do Brasil e todos os 2 campeonatos importantes. Eu tenho jogadores que chegaram e vão encorpar o nosso time, o Juninho, o Luan, o Mike. Então, são jogadores também que vão dar mais opções para a gente poder mexer na equipe. E ao natural, eu acho que hoje, a primeira meia hora, foi muito bem jogado. Jogou igual jogava ano passado. Muito bem jogado. Depois deu uma desestabilizada, mas isso é natural. Eu acho que a gente tem que desfrutar essa vitória e essa classificação, porque a Libertadores ela é muito curta. Um momento que você está agora, você vê ela mais próxima do que o brasileiro. Porque se você elimina 3 adversários, você está na final. É duro, mas é duro para todos, não só para nós, né? Então a gente vai fazer as coisas certinhas, pensar bem, a partir de amanhã já avaliar bem o grupo todo que jogou hoje, pensando já no São Paulo. Ô Cuca, boa noite. Avaliar, né, o que se vai fazer para começar essa nova etapa da Copa Libertadores. Por falar em avaliar, qual é a análise que você tem? Quem te chamou a atenção das equipes que passaram a próxima fase, que estão com vaga? Claro, mata-mata, tudo pode acontecer, mas quem está te chamando a atenção? Esse time que está... Gostei do que vi. Quais dá para destacar? 1, 2 equipes adversárias? Não, os brasileiros eu acho que sempre são os melhores, né? Mas o River deve ser o primeiro no geral. Né? O River é uma equipe. E depois tem sempre... O uruguaio é difícil, né? É complicado. A Libertadores não é um jogo de um time contra o outro, é um país contra o outro e às vezes uma guerra interna, né? São os clássicos nacionais, né? Então não tem vida fácil, né? Não dá para lá na frente escolher quem que você vai pegar. A gente tem que estar preparado para o nosso melhor, independente de quem vem. Cuca, por favor, eu queria que você falasse especificamente do recurso que você utiliza de jogadas ensaiadas e também desse primeiro gol do Palmeiras que a gente pôde ver também no ano passado igualzinho, né? Se a gente for comparar. Ajuda. Hoje não estava entrando bem o cabeceio, porque eles marcam bem, são bons cabeceadores, cabecearam a bola na trave no final. Então ajuda você ter alguma coisinha para ajudar, como hoje eles estavam afunilados todo dentro, fizemos a jogada pelo fundo, acabou resultando no gol, a gente fica muito feliz. E se você pudesse falar, por favor, para uma matéria que a gente está produzindo, se você puder definir o time do Cuca, dar características do time do Cuca, o que você falaria? Eu sempre gostei dos times que jogam assim um pouco mais na frente, que tem uma marcação forte na frente, que tem a velocidade e posse de bola, né? Mas às vezes você não consegue tudo, né?
numa equipe. Você vai trabalhando aos poucos, tem que respeitar muito a característica de cada jogador. Não adianta você pôr o teu jeito de jogar numa característica que não é aquela. Então você tem que respeitar, se adaptar a algumas situações também. Cuca, no ano passado o Palmeiras quebrou alguns tabus, né, sob o seu comando. Contra o Inter, quebrou contra o Corinthians, contra o Sport. E domingo tem mais um para ser quebrado contra o São Paulo. Sábado, que não ganha 15 anos lá no Morumbi. Vale lembrar desses tabus que foram quebrados no ano passado na preparação? Se você pretende jogar com todos os titulares ou vai de novo rodar o elenco? A gente, no ano passado, quando quebrou aqueles tabus, a gente não levou um peso para dentro do campo. O próprio jogo já é pesado. É clássico, mando do São Paulo, é jogo de uma torcida só. O São Paulo com 2 dias a mais de descanso e preparo para nos pegar. E a gente tem que ser inteligente e escolher a estratégia certa para fazer um bom jogo e conseguir um bom resultado. Cuca, queria saber o que você tem achado do trabalho do Rogério no São Paulo. Eu, como treinador, é difícil, né, você falar do trabalho de um outro treinador, né? Eu deixo para vocês analisar, mas eu torço para que ele vá bem e se torne um grande treinador, assim como foi um grande goleiro. Fechou, gente? Valeu. Ok, obrigado. Tem mais uma aí? Ô Cuca, o Palmeiras é o clube que, se não o que fez maior investimento, mas deve ser realmente o que fez maior, ele fez um investimento para ganhar, para entrar nas competições muito forte. O ano passado, você reclamou muito do gramado, né? O Palmeiras, quando a W Torre precisa do estádio, o Palmeiras vai lá e entrega o estádio para ela realizar o show dela. E quando volta para o Palmeiras, não volta 100%. O gramado está melhor que o ano passado, mas está longe do ideal. Com o time que você tem, com o material humano que você tem, te preocupa ainda o estado do gramado aqui? Não, mas eu tenho que ser realista. O gramado tá bom. Tá bom, os caras estão de parabéns. Olha, não é fácil você fazer um show e daqui 48 horas você repor um gramado inteiro. Ano passado, quando foi para se queixar, a gente se queixou. Hoje a gente tem que tirar o chapéu para a W Torres. Estão fazendo um grande trabalho, estão nos ajudando muito. Eu entendo, né, que é uma parceria, Palmeiras e W Torres. A gente tem que entender também, né? Ninguém quer ter prejuízo na vida, isso é natural. Agora eles estão de parabéns, a gente agradece eles pelo cuidado que eles estão tendo com o gramado.